que o Marcelinho matou o pai, o sargento da rota, matou a mãe, que era soldada da PM, foi na edícula lá atrás, mata a avó e a tia-avó. Você era meu amigo, não Tem todas. meu amigo pessoal. Eu fui no local. Sargento, eu tenho e mostro. Fui imediato. E mostro. Ele era meu amigo. Trabalhávamos no mesmo pelotão, trabalhamos muito na mesma viatura. Meu irmão, é o cenário todo que é descrito. Tinha no quarto da frente, já da entrada na garagem, tinha a casa das tias. Colégio, Igor, ele conversa pros amigos, ele conta isso. Não sei se vocês se lembram do caso Pesseguini. Lembra o garotinho? Famoso. Que muita gente acredita ainda que foi o PCC. Ou que não foi o garoto, tem gente que não acredita. Eu tive acesso ao laudo, Igor, quando você vê o laudo feito pela perícia de São Paulo, o laudo ele é perfeito, cara. Mostrou que foi que o Marcelinho matou o pai, o sargento da rota, matou a mãe, que era soldada PM, foi na edícula lá atrás, mata a avó e a tia-avó. Ele se troca, coloca uma roupa de colégio, pega o carro da mãe e vai assistir aula. Assiste aula, volta de carona. E aí, o doutor psiquiatra que fez o caso, eu conversei com ele, ele me falou, Lordelo, a conclusão que eu cheguei é o seguinte, quando o Marcelinho, que tinha problemas psiquiátricos não tratados, ele entra na sala e vê os pais mortos, ele volta à realidade. Porque ele falava para os amigos que ele era um vingador e que ele queria matar a família inteira. Ele falou várias vezes, mas as pessoas falaram que ele é meio maluquinho. Sim. Mas muita gente acreditava que não era possível uma criança de 12 anos fazer tudo isso. Mas quando você pega o laudo, e o laudo ele é muito curioso, e vai ser feito agora no caso da Gisele, para que não haja dúvida, pelo seguinte. Eu trouxe essa cabeça aqui para te fazer uma demonstração. A maioria dos suicídios, a pessoa, quando tem uma arma, é mais fácil, porque é muito fácil. Então, o suicida, quando a gente estuda na medicina legal, se a pessoa for destra, ela vai dar um tiro com a mão direita, mas ela vai dar um tiro aonde? Na maioria das vezes, na têmpora direita. Mas dá uma olhadinha, quando você faz esse movimento com a mão, repara que o movimento diz que o tiro que entra aqui, ele sai no ar. Porque é o movimento natural das mãos. Dificilmente é assim. Aqui. Você vai encostar. O suicídio é tiro encostado. Você encosta. A pessoa mira na têmpora dela. Se a pessoa for canhota, ela vai ter na têmpora esquerda. Bom, o que nós sabemos no caso da Gisele? Que o tiro foi encostado na têmpora direita. É claro que pode ser uma simulação feita pelo atirador. Só que se o atirador fez isso, ele tem que ter essa angulatura. Olha que interessante. No caso do Marcelo Pesseguini, o que o perito fez? O perito tinha a altura do Marcelinho. Então você imagina, ele está de pé. Ele calculou o orifício de entrada e tinha o orifício de saída. Igor, a perícia verificou onde bateu o projétil. E a perícia pôs a altura dele, totalmente, a trajetória bateu lá. Quando bateu o projétil levou um micro pedacinhos do cérebro. Resgatou aquilo lá, comparou o DNA dele e o perito cravou. Foi suicídio. Marcelo Pesseguini, ele estava sozinho quando ele se matou com a arma do pai. Então ele ele matou porque ele vivia... às vezes ele tinha esse plano paralelo, que ele era um vingador, e ele matou a família inteira. Tá? Então a perícia, quando bem feita, ela é muito bonita no sentido de mostrar a verdade. O senhor tem essas provas aí o senhor tem esse material? Tenho todas na cena do crime. Do Pesseguini, eu falo. Tenho todas. Pesseguini era meu amigo, né? Tenho todas. Meu amigo pessoal. Eu fui no local. Né? Sargento, eu tenho e mostro. Eu fui imediato. E mostro. Não, eu gostaria de depois assista na cena do crime, porque eu conto a história inteira. Eu gostaria de fazer uma análise. Porque muita gente, talvez até o sargento não acredite que ele se matou, porque muita gente acredita que mataram a família inteira. Mas eu tive acesso às provas e realmente foi um trabalho pericial. Eu devo ter, sargento, se eu tiver ainda todo o laudo é impressionante. Sim, eu gostaria de porque ter não acesso tem como você simular um suicídio e enganar o perito. E eu tive, e assim, né? É algo até doloroso pra gente, porque ele era meu amigo. Trabalhávamos no mesmo pelotão, trabalhamos muito na mesma viatura. E no dia que ele morreu, eu lembro que chegou uma informação pra gente, tava no interior, e chegou uma informação que teriam matado a família dele inteira, que foi o que foi noticiado na imprensa.
Eu estava no interior na época, eu morava em Campinas ainda. Eu lembro que eu vim correndo para cá. Tu tava de folga? Tava de folga, era o dia de folga nosso. Nós havíamos trabalhado no dia anterior e era o dia de folga nosso. Estávamos de folga e chegou essa notícia. Uhum. Ele, em tese, não havia trabalhado porque era para ele ter ido para uma operação nessa época a gente fazia muita operação no Oeste Paulistano, lá na região de Presidente Prudente, nos presídios. Era para ele ter ido viajar e no dia ele não chegou para trabalhar e o tenente falou, vamos embora, depois a gente resolve ver o que aconteceu com ele. Enfim. E aí, à noite, chegou a notícia, no final da tarde, né? Chegou a notícia que ele havia... A família inteira tinha morrido, enfim. Todos os policiais que estavam de folga naquele dia... Foram para casa. Foram para o batalhão, pegaram a viatura, se equiparam e colocaram farda e foram para o local. Todos que estavam de folga, estavam de serviço, já encostaram lá. E eu acompanhei bem de perto, desde o início, que foi descoberto a morte, né? E assim, ainda eu tenho algumas interrogações. Eu lembro que a última vez que eu tive acesso foi no DHPP, que nós efetuamos a prisão do indivíduo que possivelmente estava envolvido na morte de um policial nosso também, na Zona Leste, do Jefferson, que morreu na frente de casa. Nós prendemos esse cara na Baixada. Quando nós subimos com esse indivíduo, tivemos que trazer ele para o DHPP. Quando eu cheguei no DHPP, na delegacia que estávamos registrando, eu lembro que eu fui tomar um café na salinha ali dentro. Na delegacia tem aquela salinha da Copa. Aí eu lembro que eu olhei assim, em cima do armário tava pastas e mais pastas do inquérito do caso do Pesseguini, mas eu nunca fui atrás de analisar provas periciais. Eu tenho uma outra análise também que eu não vou falar e vou ser leviano, que talvez esteja num achismo. Eu acho que eu te convenço lá. Eu acho que esteja num achismo meu. Mas Tu chegou a ir lá na casa dele? No dia, na hora. Nós fizemos de Campinas aqui em 40 minutos. Veio rápido com o carro. mesmo. Eu hoje posso falar, tá prescrito também, eu vou falar. Arrancamos a placa do carro e viemos no limite da velocidade que o carro aguentava andar. Mano. Foi de imediato. Então, a ideia, nós fomos colocando a farda. Eu e o outro policial que era do pelotão também. Então fomos colocando assim, eu vim dirigindo primeiro, eles fardou e na sequência eu vim me fardando. Nós pegamos a farda, chegamos no batalhão, só equipamos, assim, pegamos a viatura, equipamos e fomos diretamente para o local, que era na Zona Norte. Ali, e o que tu encontrou lá? Meu irmão, é o cenário todo que é descrito. Tinha no quarto da frente, já na entrada na garagem, tinha a casa das tias. Quando tu chegou, tava tudo dentro? É isso que eu quero saber. Tava tudo dentro ainda. Nem a perícia tinha chego ainda. Então, no dia encostou muita... O comandante do batalhão foi, o comandante do choque foi... Major Olímpio foi. Lembra? Major Olímpio foi. Encostou, o secretário de segurança foi. Porra, mano, você imagina morreu que a família inteira. morre uma família policial. A mulher dele também era policial. Então, assim, morreu a família inteira e nós... Entendi. Porra, cara, e aquilo lá comoveu o batalhão. Você imagina que nós tínhamos uma tropa que estava imprudente. Porque o pelotão muitas vezes era dividido. Então, metade do pelotão ficava na capital e metade ia para a região do extremo oeste do estado. Então os caras estavam a 600 quilômetros de distância, quase 600 quilômetros. Estavam em Presidente Prudente. O pelotão nosso, que estava lá, parte do pelotão que estava lá, deslocou em velocidade extrema. Acho que fizeram em 3 horas e meia, 4 horas. Chegaram no local também, inclusive vieram para o local. Foi todo mundo e nós ficamos virados. Inclusive eu lembro que nós fomos para o velório dele em enterro sem dormir, porque o velório foi feito ali na região da Anhanguera e depois o pelotão extremamente cansado, mas a gente pegou e seguiu para Rio Claro, onde ele foi enterrado. Então, assim, a região de Pirassununga, se eu não me engano. Agora, eu mostro o vídeo que ele sabia... que abateu muito a tropa. Assim, ele sabia dirigir o carro da mãe. Isso ele sabia. Então ele pega o carro e ele vai próximo do colégio, mas era 1h. Ele para o carro e ele dorme dentro do carro. 6 da manhã... Em frente à escola. 6 da manhã ele acorda. Ele acorda e vai estudar. Tu conhecia o garoto? O garoto eu não conhecia. Eu conhecia a esposa, mas o garoto em si eu não conhecia. Tá. Conhecia dele falar assim, né? O Marcelinho e tal. Assim, o Pesseguini era um cara... Mas não de ver que o moleque era... Muito do bem, irmão. Entendi. Era um cara da hora e tipo assim... Então, frequentemente, a gente terminava o serviço às 11 horas da noite, o dia que não tinha ocorrência, e tem um bar do lado do quartel lá, que a gente sempre ia lá e tomava uma até 2, 3 horas da manhã e ficava batendo papo. Ele era
Meu camarada, meu. Tivemos... Jorge, o garoto, o filho, ele tinha histórico de se tratar. Sim. Não, ele tinha um problema psiquiátrico. Tá. Aquela coisa, toma remédio, mas para. É aquela coisa. E quando ele chega no colégio, Igor, ele conversa para os amigos e ele conta isso. E esses jovens foram ouvidos do DHPP. Ele falou que matou todo mundo. Ele falou, olha, eu matei minha família inteira. Mas as pessoas estavam acostumadas com esse tipo de conversa. Porque ele falou que ele queria matar. E ele falou, matei a família inteira. E as pessoas, legal, Marcelinho. Tu matou a família inteira, tá na escola. Calma aí. Você entendeu? Então ficou essa coisa. E outro detalhe, o exame necroscópico vai mostrar que os pais e a tia-avó e o tio morreram num horário. Sim. E ele morreu muito depois. E o doutor Guido Palombo acredita que ele estava nessa fantasia de uma psicose, mas quando ele entra e vê como os amigos não acreditaram nele, ele foi caindo numa realidade, e quando ele chega, eu falei, matei meu pai e minha mãe. E aí ele volta numa sanidade, ele pega a arma e se mata. E aí o que aconteceu? O sargento não foi trabalhar, e aí a rota ficou ligando para ele. E aí um comandante no final da tarde, o polícia da rota não faz isso. Vai dar uma olhada. O polícia tocou inicialmente e ninguém atendeu. E o polícia não quis imediatamente invadir a casa, porque é um colega. Mas aí saiu, depois voltou, ficaram todo mundo preocupado. Aí pularam. Quando o polícia pula, amigo, e vê aquela cena. E eu consegui todas essas fotos. É óbvio que na cena do crime eu não posso pôr. Sim. Mas eu coloquei... Por exemplo, meu pessoal ele fez o quê? Tem a foto do Marcelinho caído. E a pistola ficou enganchada na mão. A pistola ficou... Então eu peguei essa imagem e eu mostro. E outro detalhe que o perito constatou. Quando depois de fazer toda a perícia, porque demorou, até ir a perícia, não sei o quê, o dedo do garoto já estava duro. Você entendeu? Então, realmente foi feito um trabalho pericial muito bem feito. E, na minha opinião, eu concordo com esse trabalho. Mas é legal para quem quer assistir, que é pura criminologia, pura, estudo. Né? Não tem achismo e nem opinismo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo.